Não tem demais. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos Bergan, eu sou o Head de Digital Workplace da Connect e eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho da utilização do Office 365 na transformação digital. O nosso assunto nossa pauta hoje aqui vai ser falar um pouquinho de transformação digital em si, o Digital Workplace com o Office 365 e o roadmap, né, de 3 fases, das 3 fases do Digital Workplace. Tá. Aqui, perfeito. Então, transformação digital, né? O nosso primeiro tópico aqui para onde a gente começa, esse termo em si, né, na hora que a gente lê transformação digital, ele já remete muito à mudança tecnológica, né? Mas o ponto que a gente quer trazer hoje aqui é de que transformação digital vai muito além só da mudança tecnológica, né? Ela vai englobar outros aspectos, como, por exemplo, estratégia e cultura, né? Nós temos duas publicações aqui, uma do MIT e outra da Harvard Business Review, falando justamente da importância que uma estratégia sólida e um desafio na mudança cultural é fundamental para conseguir fazer mudanças tecnológicas significativas. Tá? Esses 3 pontos de vista, né, eles estão presentes em diversos desafios. Tá? Esses desafios são coisas que nós vemos todo dia no dia a dia com os clientes, né? Dentre eles, distribuição de informação, né, remover silos dentro de setores, treinamento de colaboradores, empoderamento, muitas prioridades, né, a priorização de diversas iniciativas, né, entre elas produtividade da equipe, experiência do consumidor e transformação de negócio. Né? E transformação de negócio muitas vezes acaba afetando até o próprio modelo de negócio de uma empresa. Né? Outros aspectos, segurança da informação, conhecimento técnico da equipe para lidar com tecnologias novas e a própria orquestração de todas essas diversas tecnologias novas que estão sendo implementadas na empresa. Né? Então, essa coleção de desafios da transformação digital se agrupa, de uma certa forma, em 3 verticais. Né? Desafios culturais, desafios de estratégia e de tecnologias. Né? E esses 3 pilares, essas 3 verticais, estão também relacionadas com 3 iniciativas que nós vemos da mudança, né, do Digital Workplace e da transformação digital, que são a gestão de pessoas, a revisão de processos e as mudanças tecnológicas. Né? Então, na hora que se começa a mapear as ações a serem feitas dentro da empresa, para priorizar elas, geralmente é um momento difícil dentro das empresas, requer muita negociação para decidir o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois. E essa priorização, né, obviamente, a gente tem que ser avaliado, né, a facilidade de execução e o valor que é gerado para a empresa, mas só essa avaliação não é o suficiente. Né? A gente entende que é muito importante que seja colocado um olhar estratégico nessa escolha de que iniciativas vão ser realizadas. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma iniciativa de Digital Workplace, a gente tenta procurar aquelas que vão não só gerar valor e serem implementadas de maneira ágil, mas também que quando elas forem removidas, quando elas forem solucionadas, elas vão gerar uma movimentação das demais, né? Elas vão fazer com que as outras se tornem mais fáceis por ter uma base mais sólida, né? E que gerem um aumento no retorno das demais iniciativas, né? Pelo poder de conexão entre elas. Né? Então, Digital Workplace, né? Qual que é o papel do Digital Workplace nesse contexto? Né? O papel dele é de orquestrar essas iniciativas. Né? Mais do que isso, ele é um meio onde a maioria dessas inovações acontecem. Né? Por exemplo, no dia a dia da execução de um projeto,
É necessário contar com uma gestão de documentos adequada, é necessário contar com uma produtividade da própria equipe, né? Então, tu precisa ter ferramentas de uma produtividade, uma orquestração adequada das ferramentas de produtividade pessoal. Tu precisa ter um ambiente de comunicação e colaboração estabelecido para essas equipes que estão produzindo a transformação digital, produzindo a inovação da empresa, né? E para tudo isso, existem ferramentas do Office 365, do ambiente de ferramentas do Office 365 que auxiliam a potencializar esse trabalho, né? Então, tudo é uma questão, o importante disso é que seja feita uma boa orquestração desse ambiente, né? E é por isso que a gente veio falar hoje de arquitetura do Office 365, né? Então, como que nós orquestramos, né, essas iniciativas, essas ferramentas, né? Primeiro momento, a gente tem que repensar, né, e talvez deixar de lado um pouquinho a hierarquia clássica, né? A gente todo mundo conhece, todo mundo está acostumado com uma hierarquia clássica, hierárquica, né? Arquitetura hierárquica, aliás, mas ela tem pontos muito claros, que são a burocracia que ela traz para o dia a dia de uma empresa, né? A comunicação que acaba ficando mais lenta, né? E muitas vezes ela acaba que ela não representa o dia a dia das relações de trabalho, né? Então, tem áreas que trabalham em projetos com outras áreas, tem iniciativas que envolvem pessoas de diversas áreas. Então, o trabalho ele é executado não só dentro daquele setor, dentro daquela área, ele é realizado através da empresa como um todo. Então, a arquitetura do Office 365, de maneira geral, tem que representar isso, tem que estimular essas relações distintas, né? Por exemplo, se tu tem relações one-on-one, né, uma pessoa com outra pessoa diretamente, tu tem que ter uma clareza de como estabelecer isso dentro do teu ambiente, né? Se tu tem grupos estabelecidos, né, flats, né, onde está estático, né, aquela equipe trabalhando sempre junta, tu tem que ter um grupo para isso. Se tu tem a hierarquia, obviamente, tu tem que permanecer. Isso nunca vai se eliminar por completo, uma relação hierárquica, né? Mas tem também ambientes que permitam a colaboração de uma arquitetura híbrida, né? Onde tu vai ter uma parte hierárquica, tu vai ter uma limitação de certos controles de uma forma mais hierárquica, mas tu vai ter a colaboração no meio desse ambiente, né? Então, todas essas variações de desenho de arquitetura das relações de colaboração entre a empresa podem ser desenhadas no SharePoint online, né? Dentro do Office 365, a partir de 3 pontos principais, né? O primeiro, né, o site de comunicação. Os sites de comunicação são aqueles sites que todo mundo já conhece, são aqueles sites de publicação de conteúdos, de publicação de documentos consolidados, de notícias, formulários, procedimentos, né? E aqui a gente tem a novidade, que é o grupo de Office 365, que está no topo na direita aqui, né? Que é onde estão os chats de colaboração, né? O planner para a equipe controlar suas tarefas, o ambiente de BI, né? Workspace de BI, para que você possa ter gráficos e dashboards exclusivos de uma área, né? E para amarrar isso tudo, né? Para digamos, organizar esse ambiente como um todo, nós temos os hub sites, né? Os hub sites são os portais que agrupam todo esse conteúdo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um site de uma área do RH, por exemplo, eu tenho lá o endomarketing, eu tenho a administração de pessoal e tenho recrutamento e seleção, né? Cada área dessas vai ter o seu ambiente de colaboração, vai ter o seu grupo da Office 365 com o seu chat lá no Teams privado, só para a sua equipe, né? Vai ter o seu controle de tarefas individual. Cada um deles pode ter ou não, né, um site de comunicação, onde eles vão publicar suas notícias, onde a administração de pessoal vai publicar uma norma nova, onde o recrutamento e seleção vai publicar uma vaga nova, onde a área de benefícios vai publicar a nova forma de contratar o plano de saúde, né? E o site Hub, ele vai ter um papel de juntar todos esses comunicados em um local único,
né, para que todo membro da equipe possa visualizar tudo isso de uma forma central, navegar com profundidade, né, com capilaridade até cada um desses sites, se for o caso, mas ele facilita muito a organização da intranet como um todo, né. Então, o que mais que ele faz? Ele tem essa navegação unificada para todos os sites afiliados. Ele também uniformiza a estética, né? Ele traz um tema único, ele traz um logotipo único para esses sites, ele traz o escopo de busca. Então, se eu buscar no hub do RH, eu vou estar buscando em todos os sites atrelados a esse hub, né? Como eu já mencionei, ele agrupa as notícias e atividades recentes de documentos, né? E uma coisa que muda bastante aqui da arquitetura é que, nesse exemplo aqui, nós temos os amarelinhos aqui são os site hubs, né? E os verdes e azuis são sites de comunicação e de equipes, né? Sites de colaboração. Um ponto muito importante aqui é que a gente deixa de ter aquela hierarquia profunda de sites e subsites no SharePoint, né? Que é similar àquela hierarquia de pastas que a gente está acostumado no Windows Explorer, que tu vai indo passo, subpasta, 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 subpasta e vai numa profundidade muito extensa, né? Aqui a gente já está com uma abordagem muito mais flat, né? Onde tu tem somente os site collections, né, de comunicação ou de equipe atrelados a um hub, e esse hub, sim, como um ponto de partida da navegação, né? E o mais interessante é que vocês podem ver que a gente tem um exemplo ali bem no meio, EMEA Sales, e embaixo tem o hub do EMEA, né? Mas o EMEA Sales está atrelado ao hub de Sales, né? A grande vantagem que vocês podem ver nessa animação é que o site ele é flexível, né? Você pode ter você tem uma possibilidade de aonde está atrelado esse site. Uma coisa que antes no SharePoint não acontecia, você não podia mover um subsite, né? Então hoje você consegue atrelar um site que hoje está um hub, amanhã a outro. E esse tipo de comportamento, pessoal, é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, né, de transformação digital, porque as práticas que hoje são adotadas em um departamento, daqui a pouco não são mais. As mudanças, as necessidades de mudanças de funcionamento da empresa acontecem muito rápido, né? Então, é necessário que o ambiente digital, que o workplace tenha essa mobilidade também, tá, pessoal? Então, terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é um pouquinho de etapas, né, roadmap. Como que funcionam essas três etapas do workplace, né, da implementação de Digital Workplace, e para vocês conhecerem um pouquinho mais o que esperar, né? E até algumas delas vocês já vão se identificar provavelmente, né, com alguns pontos. O primeiro momento, né, é o momento de setup, de onboarding, né? Aquela empresa que está começando com Office 365, que eu não vou ler todos os pontos aqui, mas ela tem uma ausência de uma estratégia de transformação digital, muitas vezes, mas pelo menos uma ausência de estratégia de Digital Workplace, de como orquestrar isso tudo, né? Provavelmente ela tenha uma necessidade de desligar servidores, se não desligou em breve, né? Acabar com o file server, aquele servidor de arquivos onde estão todos os arquivos de todos os departamentos, né? Desligar eventualmente um SharePoint on-premises, que talvez tenha uma intranet, algum portal de documentação da empresa, né? E para aquelas que já estão, digamos, um pezinho no Digital Workplace, é eliminar o caos pelo crescimento desordenado, né? Porque a gente sabe que as pessoas do dia a dia, elas implementam o Teams, elas instalam, saem usando, e isso acaba criando uma variedade de, digamos, uma quantidade grande, muitas vezes, de equipes sem um planejamento, né, maior. Então, essa geralmente é uma dor inicial também. Então, quais são os caminhos, né, para mitigar esses problemas, né? O primeiro é uma questão de avaliar a estratégia, né? De criar uma estratégia que avalie o ambiente, avalie as diretrizes e as prioridades da empresa, né? Para que ela atenda a cultura, né? Para que tudo que for criado de estratégia atenda à cultura da empresa, né? O segundo ponto é a definição do padrão de arquitetura e políticas, né? Esse ponto
é estabelecer qual vai ser, como se fosse um cardápio do que vai ser oferecido às áreas, né? Quais são as configurações possíveis. Por exemplo, quando eu quiser compartilhar um arquivo com um fornecedor externo, qual que é a política? Quando eu quiser fazer uma call interna, que ferramentas que eu uso, né? Tudo isso precisa não só ser estabelecido as opções para os colaboradores, mas também instruído, né? Gerado materiais para que facilite o uso desses materiais, né? Dessas ferramentas. Em segundo ponto, a execução, né? da implementação mesmo, que ela começa, ela sempre tem a necessidade de ser área por área, né? A gente não consegue criar um ambiente que atenda, nunca existe uma realidade para atender a todos, né? Você tem as políticas que sim atendem a todos, mas na hora de criar o ambiente de cada área, sempre é necessário entender um pouquinho da realidade dela para saber se essa área aqui, o endomarketing, precisa de controle de tarefas ou não, né? Ele precisa comunicar com quem? Quais são os recortes, quais são os grupos, né? Quais são os assuntos principais onde a colaboração está acontecendo para que eu possa organizar isso e desenhar esses grupos, esses sites de acordo com esses temas, né? A partir daí, então, a gente cria esses ambientes para cada equipe, faz essa implementação e aí se executa o onboarding, tá? O onboarding, pessoal, ele é um ponto aqui que é muito importante. As pessoas geralmente não dão tanta atenção para esse momento, mas, na minha opinião, ele é um dos momentos mais importantes dessa implementação. Por quê? Porque o onboarding ele não é só tu ensinar a pessoa a utilizar a ferramenta, né? O onboarding é um momento de você entender que aquela pessoa, que aquela equipe tem tais desafios e que você precisa mostrar para ela de que forma ela vai usar essa ferramenta nova para resolver esses desafios, né? Então, no exemplo ali de uma equipe que tem um desafio de gestão de tarefas com várias pessoas, esse tema tem que ser abordado no detalhe, tem que ser entendido como eles organizam as suas tarefas para você recomendar o caminho certo desse onboarding, né? Para que você desenhe isso e dê a instrução dos recursos da ferramenta, né? Porque não tem como explicar 100% dos recursos dela. As ferramentas são muito complexas, muito extensas, né? Tem muito potencial de uso, né? Então, esse momento é um momento muito importante de se entender, né? A partir do entendimento que foi feito antes, se desenhar uma instrução de uso adequada ao que vai ser feito, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos do que é realizado nessas fases, né? Primeira, nessa fase de setup e onboard vai ser criado, então, uma intranet nova, né? Vai ser criado sites, collections em SharePoint novos para que você publique os conteúdos estáticos, né? Os conteúdos consolidados, né? Para que você tenha os ambientes de colaboração, que você tenha um hub orquestrando a navegação e uma página inicial que permita que a pessoa navegue dentro disso tudo de maneira facilitada, né? Outro exemplo de o que é realizado nessa fase, né, são a própria criação dos grupos, a criação dos times, né, por propósito, centralizado nos assuntos que são pertinentes para cada pessoa, né, agrupando as pessoas pelos assuntos que elas têm que trabalhar, né, agrupando então suas conversas, seus arquivos, suas tarefas, seus dashboards, né. E um outro exemplo de implementação aqui é a centralização de tarefas, né? O próprio uso do Planner, junto com outra ferramenta bem simples, né, mas bem poderosa, que é o To-Do, permite que com um pouquinho de instrução, um pouquinho de orientação sobre o funcionamento, de onde as informações vêm, para onde elas vão, né, permite com que um colaborador consiga ter uma visão geral de tudo que ele tem para fazer, independente do projeto, independente do prazo e da ferramenta, né? Seja uma tarefa vinda do Planner, seja uma tarefa que ele mesmo criou aqui no próprio To-Do, seja uma tarefa que veio do Dynamics ou do Outlook mesmo, tá, pessoal? Ele centraliza tudo. Segunda fase, então, o momento de adoção e consolidação das dores, tá? Esse momento é para quem já está, digamos, já iniciou a sua jornada, né, com Office 365, já tem alguns pilotos rodando, ou já tem até as áreas estabelecidas já rodando o Office 365. E aqui os desafios são um pouquinho diferentes, né? Aqui o desafio geralmente é
o onboarding de novos usuários, né, e treinamentos das pessoas das contratadas novas, né, ou mesmo uma equipe que ainda não absorveu o que foi feito até o momento, né, os treinamentos que foram feitos até o momento. Uma revisão e atualização de processos para que essa orquestração, né, de novo, fique um pouquinho mais organizada, né? Aumentar a quantidade de decisões embasadas em dados. Pessoal, isso é uma coisa muito característica de uma busca por transformação digital, é tu ter dados disponíveis para tomada de decisão, é tu ter dados que tenham capilaridade, né, que gerem ao gestor conhecimento do que está sendo feito lá na ponta, da atuação individual do colaborador, e ao mesmo tempo que o colaborador que está lá na ponta fazendo um trabalho mais operacional, que ele conhecimento do todo, que ele saiba aonde ele está inserido, qual que é o contexto que ele está inserido, por que aquela tarefa dele é importante, né? Então, esses dados eles têm que estar mais disponível tanto de uma forma mais cartesiana, digamos em dashboards, né, para embasar decisões, quanto em formas de comunicações mesmo, né? E outra questão está bem relacionada, né, que é aumentar a disponibilidade de informações interdepartamentais, né, que é basicamente entender que mesmo quando eu tenho uma área aqui que é do administração de pessoal e eu tenho recrutamento e seleção, eventualmente eu possa ter uma área intermediária que não é um setor da empresa, mas sim é um momento que é a movimentação de pessoal, né? A movimentação de pessoal é a interseção entre duas áreas, né? Como um exemplo aqui, né? Entre a área de administração de pessoal e de recrutamento e seleção. Tem uma tarefa aqui, tem várias tarefas que ambas as áreas executam, que dependem muito uma da outra, né? Então, aumentar a transparência, né, a disponibilização de informações entre essas áreas em um ambiente propício para isso é chave para que acelere o trabalho de todo mundo, né? Então, quais são as ações para executar, né? Obviamente, né, pessoal, não passei aqui por todos os itens, né? Mas quais são as ações principais aqui que a gente vê como um caminho para a ação, né, dessa fase? Primeiro ponto é implementação e gestão de automação de processos. Pessoal, essa é uma questão que, a partir do momento que se tem esses dados mais organizados, é um potencial de ganho muito grande para a empresa, né, por remover muito trabalho manual que acontece, né. Ele acaba por remover gargalos, né, e isso começa, obviamente, por entender quais são os gargalos, né, promover o uso de metodologias, né, é uma etapa anterior até, né, para que as pessoas tenham uma organização do que elas estão fazendo, e a partir desse conhecimento, dessas metodologias aplicadas, a partir do entendimento dos gargalos, que se desenha, se revisa esse desenho de processo e que se revisa o que pode ser automatizado para liberar os colaboradores, tá, pessoal? Aqui eu tenho alguns exemplos bem simples, que são a estruturação, né, de dados de planilhas, por exemplo. Isso é muito comum, toda empresa tem aquele formulário que a pessoa tem que baixar de algum lugar ou alguém manda por e-mail, o cara preenche aquele Excel cheio de dados e depois ele envia de volta para alguém aprovar, e essa pessoa encaminha aquele e-mail para outra pessoa que vai pegar os dados aprovados e vai realizar um procedimento, né? Pessoal, isso tudo pode ser simplificado drasticamente com ferramenta como o Flow, né? A partir do momento que esses dados saem da planilha e vão para um meio estruturado, a gente consegue ter esse processo de aprovação automatizado, com notificações mobile no telefone de todo mundo, né? Com um clique a pessoa aprova, ou um clique no próprio e-mail de notificação, ela também pode aprovar um processo e já disparar a sequência dele, né? Então, isso é um exemplo de atuação do Office 365 acelerando o dia a dia dos colaboradores, né? E o segundo, que é um pouquinho mais avançado, que é a gestão de um processo completo, né? Então, é a gestão centralizada de um processo. Então, eu não vou só fazer uma automação pequena, mas eu vou entender aquele processo do início ao fim e eu vou planejar quais são as etapas todas, vou documentar elas e vou ter um controle de quantos processos estão rodando na segunda etapa, quantos estão rodando na terceira etapa, quantos estão atendendo o SLA, né? Qual etapa que está demorando mais. Tudo isso é possível ser feito com o Business Process Flow. Agora, Power Automate, né, mudou o nome agora mês passado. Então, terceiro momento, então, pessoal. O terceiro momento é quando se já tem um pouquinho
já está consolidado, né, o Office 365, o pessoal já está usando, né? É natural que algumas dessas dores as pessoas já sintam, já queiram implementar algumas ações aqui no momento inicial, mas quando a empresa já está um pouquinho mais estabelecida no Office 365, é comum que tenha como as dores o empoderamento na tomada de decisão, né? E aqui é não só a disponibilização de informação, mas disponibilização de dados cruzados, né? Então é uma complexidade um pouquinho maior no trabalho com os dados para serem disponibilizados em dashboards, né? Levar o uso de inteligência artificial para o dia a dia dos colaboradores. Isso, o que isso significa? Que na hora que a gente vai ter aquele processo que está automatizado, eu não vou só pegar os dados que uma pessoa preencheu e entregar para outra. Eu vou já rodar uma análise desses dados, eu vou entregar para ela uma interpretação com machine learning em cima para tentar recomendar o caminho a seguir, né, daquele processo. Eu vou tentar gerar valor a partir desses dados acumulados, né? E uma outra dor aqui não tão relacionada com essas anteriores é a própria gestão e priorização das ações de mudança cultural. Pessoal, como a gente falou antes, a mudança cultural é um fator muito importante da transformação digital e ela é a base da adoção, né? As pessoas vão adotar uma tecnologia nova se a cultura delas estiver de acordo, né? Se essa tecnologia encaixar com a realidade cultural da empresa. Então, é fundamental que quando tu tem uma mudança muito grande, tu queira fazer uma gestão dessas mudanças e acompanhar, afinal, como é que está o comportamento, tá, pessoal? Eu vou mostrar em seguida aqui uma abordagem que ajuda a ter essa visibilidade, tá, pessoal? Então, quais são as ações, né, que são feitas para mitigar, algumas ações são feitas para mitigar esses desafios, né? Dashboards inteligentes, pessoal, o Power BI que nós conhecemos, ele está cada mês, né, com mais releases, mais novidades, a atualização dele tem sido bem constante e já faz algum tempinho já que ele está com umas ferramentas bastante avançadas de análise preditiva. Então, poxa, um dashboard que a gente encara como uma coisa simples, eu só quero um gráfico, né? Pessoal, hoje isso já pode fazer uma análise super avançada e entregar para todos os colaboradores de diversas áreas uma análise preditiva, uma interpretação desses dados, né, que ajuda o colaborador a tomar decisão. Automatização de processos inteiros, como eu mencionei antes. Esses dois pontos aqui seguintes eu já vou mostrar direto nos exemplos, né, que o primeiro é aplicar machine learning a dados estruturados. Eu já tenho aqui o exemplo do Business Process Flow, né, dentro do Power Automate, que é basicamente aquela visão anterior de tu ter um controle de um processo como um todo, onde a gente vê ali no topo, no vermelhinho, as etapas, né, com vários campos ali embaixo mostrando as informações de um processo que está acontecendo. Ali à direita vocês têm os comentários desse processo. E um campo desses, pessoal, ele pode ser tranquilamente um campo que é preenchido por um algoritmo, né? Ele é um campo que lê como que foi a evolução. Aliás, o algoritmo lê como que foi a evolução desse processo até o momento e ele faz uma análise preditiva de para onde esse processo está com cara de ir, né? Qual que é a probabilidade de uma proposta, por exemplo, ser aceita, né? Qual que é, enfim, valores, o ticket previsto de uma venda, por exemplo, pode estar aqui. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui é o segundo exemplo, aliás, é o Workplace Analytics. Pessoal, esse cara aqui é o sistema da Microsoft para análise de cultura. Tá? A gente tem dois players aqui, o Workplace Analytics e o My Analytics. Tá? O My Analytics ele é no nível individual. Tá? Todo colaborador, se vocês já têm Office 365, vocês já podem acessar, põe lá no Google My Analytics, vocês vão achar, não lembro a URL de cabeça agora, acho que é myanalytics.microsoft.com. E vocês vão conseguir ver dados do comportamento de vocês. Como é que esse colaborador está atendendo a reuniões? Ele fica mandando e-mails durante reuniões, né? Isso significa que ele não está aproveitando muito bem o tempo dele, né? Com quem esse colaborador mais se relaciona? Ele está conversando muito aqui tem um exemplo, né?
o meu colega ali, o André, eu apareci ali como uma das pessoas que ele mais conversa, depois tem outros colegas que ele mais conversa, né? Então, tudo isso dá uma visão de como é que está a relação dessa pessoa dentro da empresa. Então, esse da direita, o My Analytics, é para cada colaborador ver o seu comportamento, e o da esquerda consegue avaliar comportamentos de uma forma macro, tá, da empresa como um todo. Tá, pessoal? A cada e-mail que a gente envia, a cada reunião que a gente atende, a cada arquivo que nós salvamos, tá, nós deixamos um rastro digital, né? Esse rastro está salvo lá no nosso Office 365, dentro da nossa conta do Office 365, né? E essa ferramenta, basicamente, ela consulta esses dados, ela interpreta e ela traz insights para a empresa como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de lotação de sala de reunião, né? Eu posso avaliar aqui, que eu acho que esse é um problema muito comum, né? Lotação de sala de reunião, dificuldade de agendar uma sala de reunião. Eu posso olhar aqui qual a concentração de reuniões que estão sendo feitas presencialmente ou via Teams, né? E eu posso fazer campanhas para estimular, e eu posso acompanhar que a equipe tal, o grupo X, o grupo Y, estão aderindo muito mais às reuniões online e reduzindo o uso de salas de reunião. E aí eu consigo fazer ações pontuais em cada setor, né, para atingir os objetivos da empresa. E aí conseguir continuar evoluindo a cultura de transformação digital da empresa. Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era esses pontos, né?